E aí, pessoal? Vocês estão bem mesmo? Eu estou bem, graças a Deus. E aí, parte 3. Agora eu quero falar um pouquinho da forma geométrica, é muito legal, divertido, vocês vão amar. Vamos lá? Pá! Safadinhos. O que é representação geométrica? Gente, é muito fácil mesmo. Se você lembrar que o número complexo ele pode ser um par ordenado e que ele pode ser também A mais BI, que é a forma algébrica, esses dois caras juntos, eles lembram o quê? A equação de uma reta. Se você pensar nesse ponto aqui, esse ponto sozinho, ele é agora chamado de afixo do número. Então, olha isso aqui. Nós falamos lá no começo que o número complexo ele tem um eixo para o real e o outro para o imaginário. Então, é como se o imaginário fosse o eixo y, que a gente conhece, e o real o x. Não muda nada no nosso conhecimento. O ponto, o afixo, ele vai estar aqui num cantinho, ó. Só que esse não é a representação do número complexo. A representação geométrica, ela precisa, ó, lembra, essa aqui é a parte real, tá vendo? Ó? Esse aqui é o eixo real. Ó. O A é o número real e o B é o número imaginário. E esse pontinho aqui, ele vai receber uma seta que sai do zero até ele, que é o afixo. É só isso. Você vai partir do zero até esse ponto de encontro aí, e essa seta é a representação do número complexo. É só isso, é só isso. Vamos para uns exemplinhos, vocês verem a diversão da paradinha? Olha só, eu tenho 5 números complexos para a gente representar, eu quero fazer eles num gráfico só. Espero que vocês consigam ver os tracejadinhos, as coisinhas, tudinho aí, tá bom? O primeiro número complexo, vamos lá. 3 menos 2i. A parte real dele é 3 e a parte imaginária é menos 2. Você cria um pontinho, esse pontinho é o afixo. E você manda uma seta que sai do zero até ele. Então, essa seta é a representação do número complexo na forma geométrica. Vou chamar isso aqui de Z1. Uma outra forma de ver isso, né, a galera gosta bastante disso aí, a gente chama isso de vetor. O vetor, ele tem o tamanho dele, que é o que a gente chama de módulo, ele tem a direção, que está mostrando o posicionamento da reta, e ele tem o sentido, que é a seta propriamente dita. Então, tem muitos autores que já usam esse número complexo dentro do conceito de vetor. É a mesma coisa. Uma seta que tem tamanho, que tem direção e sentido, é um vetor. Tá bom? O segundo, ele é interessante por quê? Porque ele não tem parte imaginária. Se ele não tem parte imaginária, então ele vai ficar só no eixo X, que é a parte real. Vocês estão vendo que o 5 está aqui? O A dele vale 5. Então ele é uma seta que sai do zero e vai até o 5. Vocês estão vendo que ele ficou assim no eixo X? Pronto, esse é o Z2. Esse Z3 aqui é um número que não tem parte real, ou seja, ele é imaginário puro. Quem é imaginário puro, ele fica assim no eixo Y. Pronto. Ó. Não é 2 o tamanho? Menos 2? Esse aqui é o Z3. Z4, ele é 2. A parte real é 2, a imaginária é 1. Você faz ali o pontinho e a setinha que sai do zero até ele é o Z4. Não é legal? É simples, é uma representação vetorial. E o menos 2 mais i? O menos 2 e o 1. Tá? Lembra aqui, gente, por favor, não é i não, tem um 1 aqui na frente. Esse aqui é a setinha que representa o Z5. Então pronto, ó, fiz aí tudo coloridinho. Essa é a representação geométrica de um número complexo. É uma seta que lembra um vetor e é muito legal de usar esse bichinho aí. Tá bom? Para ficar mais bonitinho, né? Para ficar mais bonitinho, eu tirei aqui para vocês verem como fica o vetor. Se quisesse tirar até aquela bolinha também, poderia. Porque é a seta que é a representação. A bolinha a gente chama de afixo. Tá bom? Agora vamos lá. O número 2 diz assim, localize os pontos do plano correspondente aos números complexos z, que é igual a mais bi, os AB, nos seguintes casos, né? Tá aí, ó, o A positivo e o B positivo também. E o segundo A maior que 2 e B maior que 3. Quando fala localizar os pontos do plano, ele pede para fazer o gráfico.
Então você faz um gráfico. Acabou, faz um gráfico. Fazer um gráfico disso aqui é mostrar mais ou menos o que acontece quando A é um número positivo e quando B é um número positivo. Vamos aqui pensar juntos. Ó. Lembra que esse eixo aqui é o real e esse é o imaginário. Esse cara é o real e esse é o imaginário. Se você quer saber um ponto que representa o número, se eu tenho um ponto aqui ó, que representa o número complexo, eu sei que como o A está no lado positivo, esse número tem que ser positivo também. Então, como é que eu represento o A maior que zero no gráfico? Seria isso aqui, ó. Qualquer ponto que cair ali à direita é o A positivo. E o segundo, o B não é a parte imaginária? O que é a parte imaginária ser positiva? Não é o Y, ou seja, o que está para cima do eixo X. Tudo que está ali é positivo. Então, vocês estão vendo a região que ele está querendo que a gente represente? É um negócio que ficou meio roxo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ele mais roxo, mais bonitinho. Olha só. Essa região, qualquer ponto aqui nessa região, tem o A positivo e tem o B positivo. Ou seja, eu tenho que deixar essa parte aqui pintada somente, ó, que é a junção das duas situações. Não é legal? Representar graficamente é isso. No segundo caso, eu quero que o A seja maior do que 2. Está aqui o 2. O A ser maior do que 2 é o quê? A direita do 2. Tudo que está à direita do 2, qualquer ponto. Se eu pegar um ponto aqui, gente boa, ó, que é um número complexo, ele tem aqui uma setinha, certo? Ele vai até aqui. O A, eu garanto para vocês que ele é um número maior do que 2. Entenderam? Então, qualquer coisa à direita do 2 é onde o A é maior que 2. E o B? Como o B é a parte imaginária, eu quero que o B seja maior do que 3. Então, está aqui o 3. O B maior que 3 é qualquer número que aparece daqui para cima. Vocês estão vendo que tem uma outra região que ficou meio roxinha também aqui, que é a junção dessas duas condições. Então, eu quero um número que o A seja maior que 2 e B maior que 3. Como é que eu localizo eles no gráfico? Se eles estiverem nesse lugar que está roxinho aqui, ó. Qualquer ponto que esteja aqui, ele tem o A maior do que 2 e ele tem o B maior do que 3. Tá vendo? Está acima do 3 e à direita do 2. Localizar no ponto, ó, por mim. Bati no microfone. Código canônico, pode, faz o gráfico. Detona. Legal? O último tema desse nosso vídeo, então, sobre a parte geométrica do número complexo é o que a gente chama de módulo. Gente, não tem o que fugir aqui, ó. O módulo, como eu disse para vocês antes, o mesmo desenho que eu fiz anteriormente. Esse é o número complexo na forma geométrica. O módulo é uma característica de um vetor que é o tamanho dele. Então eu pergunto para vocês, se vocês querem medir esse tamanho aqui, ó, o tamanho da setinha vermelha, que vem daqui para cá, o que vocês fariam para fazer isso? Se vocês olharem com cuidado, os valores de A e B, eles juntos formam o Teorema de Pitágoras. E a hipotenusa desse triângulo aqui, para usar o Teorema de Pitágoras, é o módulo de Z, ou seja, é achar a hipotenusa de um triângulo. Z é a hipotenusa de um triângulo. Olha só, para ficar mais claro para vocês, a altura do triângulo é B, certo? E esse lado aqui, vou tocar no A aqui, esse A vai ir para lá. Não ficou claro ainda? Olha isso aqui. Olha o triângulo. A hipotenusa é módulo. Um lado é B e o outro é A. Então, para achar o módulo, para achar o tamanho do vetor que forma o número complexo, é só fazer A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que o Z, como ele está ao quadrado também, a gente precisa transformar ele numa raiz. Então, o Teorema de Pitágoras, gente, não é nenhum bichão. É muito legal, é muito facinho de fazer. Tá? Vamos fazer uns exemplinhos numéricos aqui para você ver a bagaceira master top do Goiás. Vamos lá. Bora aqui para o primeiro exemplo. Ó. Determine o módulo de cada um dos seguintes números complexos. Tá aqui. Ai, meu Deus. Ixi. Muito fácil, moçada. O que é o módulo? É só a gente pegar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Gente, é o Teorema de Pitágoras. Por favor, atenção para o que falarei. Atenção, olhos bem abertos, regalados. O número que está na frente é o B.
É 1 ao quadrado. Se você colocar o i ao quadrado ali dentro, gente, ó, o Armagedon, a bomba nuclear, você destrói tudo que eu tô falando. E o pior, o pior, eu falo para os alunos, não faz isso, é pecado, Deus castiga. Aí tem uns pestes que faz. O i é unidade, ele não é o valor de b. O valor de b é o número que está na frente. Então aqui é só 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha só, se você coloca o i aqui, i ao quadrado dá menos 1. Aí menos 1 com 1 vai dar 0. E professor, o número deu 0. Não pode, não pode, Deus castiga. Se você colocar um número ali da negativo também, o módulo é uma coisa positiva. Ou se é 0, é porque ele não tem tamanho. Então aqui, o módulo desse número complexo, por favor, lembra que o i não é b. O b é o número que está na frente dele. Se não tem nada é porque é 1. É isso que vai dentro da continha. Olha o outro aqui, ó, só tem feiura e safadeza. O módulo é o quê? O a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu estou colocando menos aqui, mas se vocês sumirem com esse menos, porque toda vez que você levar um cara ao quadrado, ele vai ficar positivo, fica prático, ó. Corta a raiz com 2, corta a raiz com 2, 3 mais 2, 5. Não é porque tem raiz que é mais feio que os outros, cara, é muito prático. Aqui, para achar o módulo aqui, eu preciso primeiro multiplicar. 3 vezes 2, 6, 3 vezes i, 3i, i vezes 2, 2i, e i vezes i ao quadrado. Esse i ao quadrado, ele não é menos 1? Com esse menos dá mais 1. Eu teria aqui 7, 6 mais 1. 7. E 3 menos 2i vai dar i. Então pronto. Você agora vai pegar o 7 ao quadrado. E esse 7 ao quadrado. E quem ao quadrado mais quem ao quadrado? Por favor, atenção, presta atenção. 1 ao quadrado. Se você colocar o i, peste, eu vou, sério mesmo, eu vou ter que dar cascudo. Ó, eu dou cascudo. Não pode, é pecado, Deus castiga. Então nós vamos ter aí que é 49 mais 1, que é a raiz de 50. Se você quiser ali colocar 50 é 25. 25 a raiz a raiz de 25 é 5. Seria 5 raiz de 2, uma resposta mais que perfeita. Mas também esse aqui não fica feio não, tá bom? E a próxima vítima? Aqui eu preciso elevar primeiro ao quadrado. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E 3 ao quadrado dá 9 i ao quadrado. Esse 9 vai ficar mais. Quer dizer, ele é mais, com esse menos 1 vai ficar menos. Então, menos 9 com 4 vai dar menos 5. E o 12 que já estava aqui, 12i. Agora eu preciso pegar esse camarada e colocar aqui o conjugado dele, que é menos i. Multiplica e divide por menos i. Quando você faz a multiplicação, i vezes 5 dá 5i, i vezes 12 dá 12i ao quadrado. E aqui embaixo, i vezes i dá menos i ao quadrado. Lembra? Isso aqui é menos 1. Vai trocar o sinal do 12, que vai ficar positivo. Menos 1. Com esse menos, fica 1 positivo. Então, ficou só isso. 2 mais 5i. Se você quiser, não precisa desse 1 lá embaixo, por favor, né? Pronto, para achar o módulo, é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 144 por 25 dá 169. E 169, a raiz é 13. Não é legal? Tem mais um exemplinho agora gráfico para a gente fechar essa terceira parte que fala do número complexo na forma geométrica. Vamos lá. Localize graficamente. Pronto, pessoal, localizar graficamente. Eu repito, por minha conta. Não vou bater no microfone de novo, não. Localizar graficamente é fazer um desenho. Então, pensem comigo, ó. Quando é que o módulo de um número complexo é maior do que 4? Se você pensar aqui, ó, esse aqui é um número complexo que tem tamanho 4, certo? Só que quantos números complexos de tamanho 4 eu tenho aqui? Poxa, se eu for para o lado negativo, esse aqui também é tamanho 4. Mesmo ele sendo menos 4, mas é o tamanho que é 4. O módulo é o tamanho do número complexo. Eu teria também mais um aqui em cima, ó, 4. E ainda eu teria aqui embaixo.
4. Agora lascou, porque são 4 valores? Não, tem muito mais, gente. Se eu pensar que pode ter um número aqui, ó, que dá o mesmo tamanho dessa setinha aqui, 4, na prática, o módulo ele vai me dar uma circunferência. Olha só, qualquer número que seja fora desse círculo, ele vai ter um módulo maior do que 4. Concordam comigo? Se eu tiver um número complexo aqui, ó, você vai fazer uma setinha daqui para cá, ele não tem o tamanho maior que 4? Só pelo fato de um número sair desse círculo aqui, ele já tem um módulo maior do que 4. Então, na verdade, a região que ele está pedindo, como não é igual, vocês estão vendo que eu fiz um tracejadinho, tá? É só maior do que 4. Então, o próprio 4 não vale. Seria isso aqui, ó, a região que está fora desse círculo de tamanho 4. Beleza? Na letra B, ele está procurando um número em que Z é um número imaginário puro e que o tamanho dele é menor do que 3. Pensa comigo, se a gente está vendo agora que o tamanho maior do que 4 vai dar fora do círculo, se eu quero um tamanho menor do que 3, vai ser a parte interna do círculo. Certo? Vou fazer o desenho aqui para a gente destruir. Olha só, 3 menos 3, o mesmo esquema. Isso aqui, eu já juntei as duas definições. Por quê? Pensem comigo. Para ele ser imaginário puro, ele tem que estar no eixo Y, certo? Seria essa minhoquinha azul que está chegando lá em cima. E para ele ter um módulo menor do que 3, é a parte que está dentro do círculo aqui. As duas condições juntas vai me dar o quê? Seria só essa parte aqui, ó, e essa. Porque se ele é imaginário, puro, ele tem que ficar no eixo Y. Eu vou apagar as outras coisas, ó. Pronto. Essa aqui é a resposta. Qualquer número que esteja aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um número aqui, o módulo dele vai ser menor do que 3. E ele é um número imaginário puro. Concordam? Se ele está só no eixo Y, é porque ele é imaginário puro. Beleza? Então, resolver localizar graficamente é fazer um desenho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele encerra o nosso terceiro vídeo sobre números complexos, que é a forma geométrica. Eu vou deixar para a última forma mais maneira, mais massa, que é a forma trigonométrica do número complexo. Beleza pura? Espero que vocês fiquem com Deus, né? Desejo que vocês fiquem com Deus, que fiquem em paz, com saúde. Até o próximo vídeo. Vamos nessa! Pá!